Muito boa tarde, está no ar o consultório do Porto Canal, sejam muito bem-vindos. Damos então início a mais uma semana a falar de saúde e também sempre com a oportunidade de conversar connosco em direto e aqui poder então tirar as suas dúvidas. Hoje vamos falar, vamos dar-lhe uma novidade, vamos falar de uma cirurgia inovadora que foi feita em Portugal pela primeira vez há muito pouco tempo, agora no mês de maio. Aliás, tenho aqui comigo em estúdio o médico que precisamente levou a cabo essa primeira operação, Dr. Luís Teixeira, a quem eu dou as boas-vindas a este programa. O Sr. Doutor é cirurgião ortopédico. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Doutor, por estar aqui comigo e com os nossos telespectadores. Parabéns também por esta inovação, que no fundo nos vem cá falar, tendo em conta que é uma cirurgia inovadora para as hérnias. Doutor, e as hérnias são uma dor de cabeça para muitos portugueses. Obrigado, Susana, e boa tarde a todos. Sim, as hérnias são, como sabe, cerca de 30% a 60% dos adultos, sobretudo dos adultos jovens, têm a patologia herniária, ainda que não tenham queixas, na maioria dos casos. Mas elas estão lá, não é? E já vamos perceber as razões, os porquês, se temos forma de prevenir. A verdade é que para curar estas hérnias, temos já então uma cirurgia minimamente invasiva, que o doutor com certeza nos vai explicar na perfeição, até porque foi o grande pioneiro em Portugal então a fazê-lo. O doutor vai ficar comigo também para a segunda parte e nessa altura já sabe que eu só estou cá para fazer esta ligação do Sr. Doutor com os telespectadores. É a sua vez então de colocar questões, pode fazê-lo através do número de telefone 229538525 ou, se preferir, pode escrever-nos para o nosso e-mail consultório@portocanal.pt. Sr. Doutor, dizer aos telespectadores que um cirurgião ortopédico não se debruça só sobre as hérnias discais. Sim, no meu caso em particular, eu só faço cirurgia de coluna. Só me dedico à cirurgia de coluna. Mas os ortopedistas fazem toda a patologia do aparelho locomotor, ainda que hoje em dia a maioria dos colegas ortopedistas começou a subespecializar-se e, portanto, a dedicar-se a determinadas áreas. O que é importante, não é? Estas subespecializações... Sim, tem prós, tem contras, mas sobretudo pelo desenvolvimento de novas técnicas, cada vez mais nos obriga a dedicar-nos em exclusivo a determinadas áreas. Mas não podemos nunca perder o doente como um todo. Claro, não é? Claro que sim. E assim fica esclarecido. Já sabe então que se quiser colocar questões ao Sr. Doutor, deve utilizar o número de telefone ou e-mail que acabei de referir. Está, de resto, a passar no nosso rodapé durante todo o programa, por isso é muito fácil entrar em direto connosco. Já sabe que isso só vai acontecer na segunda parte do programa, porque nesta primeira parte, quem faz as perguntas sou eu. E vamos então começar. Sr. Doutor, antes de falarmos então nesta grande novidade, que eu acho que é uma belíssima notícia, até porque, Sr. Doutor, o doutor ainda é muito novo, mas com certeza que apanhou uma altura em que operar a coluna, ser sujeito a uma cirurgia de uma hérnia, era quase como ir para a forca, se me permite a expressão. As pessoas ainda vivem um bocado este mito de que, por exemplo, vão ficar numa cadeira de rodas. Sim, as coisas têm a ver, vamos lá ver, a cirurgia da coluna continua muito associada aos riscos das lesões neurológicas. Mesmo assim, hoje em dia, e são situações excepcionalmente raras. Olha, eu sou médico há 21 anos, dedico-me à cirurgia da coluna há cerca de 16 anos. Não me recordo, quer em cirurgias efetuadas por mim, quer por outros colegas, em unidades que são diferenciadas, existirem lesões graves neurológicas, é muito que deixasse as pessoas incapacitadas. Sim, é muito raro. É evidente que há casos pontuais de cirurgias. Repare, se nós estivermos a falar de doentes que já entram com acidentes graves, já com lesões neurológicas prévias, situações tumorais graves, já com lesões... São outras questões. Pronto. As lesões surgem muitas vezes em casos absolutamente dramáticos e em que o doente já entra com lesão neurológica. Aquilo que habitualmente o doente põe, ok, eu estou bem, mas tenho o receio de que se for operado, fico com uma lesão. Não podemos nunca dizer que o risco é zero. Porque há sempre riscos em qualquer cirurgia, mas é um risco controlado. Extremamente baixo, sobretudo com as técnicas que são cada vez menos agressivas. É verdade, esta menos invasiva. Sim, e mais seguras. Mais segura. Os riscos são cada vez mais calculados, podemos dizer assim. Sim.
hoje em dia? Repare, cada vez fazemos menos lesões nos tecidos até chegar à zona onde queremos trabalhar, em termos, seja para tirar a hérnia, seja para fazer outro tipo de procedimentos. E, portanto, as complicações são menores. Hoje em dia também é raro o cirurgião que trabalha sozinho, o cirurgião trabalha em equipas multidisciplinares, tem um apoio grande da parte das equipas de anestesia, dos internistas, de todo o apoio a própria antes anestesia e depois. Sim, as também coisas evoluiu imenso. Evoluíram não é? imenso. Porque também havia um fantasma à volta da anestesia, que eu nunca mais vou acordar, Sim, vou sentir dores durante sim. a anestesia, vou estar a dormir, não posso avisar ninguém. É verdade. Já é tivemos verdade. aqui vários telespectadores com estas questões e por isso é importante desmistificar. Podemos conhecer a nossa coluna vertebral assim rapidamente. Anatomicamente, de que é que falamos? Bem, ela é fundamental para tudo na nossa vida, não é, Soutor? A coluna é um suporte fundamental, sobretudo em duas áreas. A primeira é o eixo de sustentação do corpo. Se a Susana reparar, nós não conseguimos andar sem a coluna. É a coluna que segura toda a nossa estrutura abdominal, torácica, portanto, a coluna é o nosso eixo, tem um eixo de suporte extremamente importante. E depois tem uma grande função, no seu interior, transporta estruturas neurológicas excepcionalmente importantes que fazem a condução daquilo que são as vias nervosas que vão desde o cérebro até aos membros, seja os membros superiores, seja os membros que nos permite mexer e que nos permite fazer outro tipo de coisas, permite-nos ter sensibilidade, permite-nos efetuar um conjunto... Daí também todos estes medos associados à coluna, não é? Claro, porque toda a gente sabe desta ligação fundamental e sempre que pensam em coluna, pensam, lá está, nas lesões neurológicas que podem levar fatalmente, por exemplo, a uma cadeira de rodas. Sim, pode acontecer, como lhe disse, mas... Eu só queria desmistificar aqui um bocadinho, tirar estes fantasmas. Hoje em dia, em unidades diferenciadas por cirurgiões que sejam cirurgiões diferenciados na área da coluna, é muito raro. E o doutor não diz que nunca acontece, porque sabemos que na medicina não se pode usar essas palavras, não é? Nunca usar nem nunca, nem sempre, nem nunca. Já aprendi Sim. neste programa. Doutor, sabemos que as hérnias discais, portanto, são um problema que vão acontecer nesses discos que compõem a nossa coluna. O que é que acontece a esses discos? Pronto, a hérnia discal surge como uma degenerescência do disco, ou seja, o disco vai-se estragando, vai-se envelhecendo. Cuidado, apesar da hérnia surge normalmente no adulto jovem. Porquê? Porque quando o adulto já tem uma idade bastante avançada, o disco é uma fibrocartilagem, é uma cartilagem que separa as vértebras. As vértebras, portanto, a nossa coluna é formada por um conjunto de ossos que estão separados por uns discos intervertebrais. E o disco tem duas funções muito importantes. Uma tem uma função de estabilização, é um elemento estabilizador da própria coluna vertebral, e depois tem uma função de amortecimento de impactos. Portanto, temos aqui é quase uma esponja? Como se fosse uma esponjinha, mais ou menos mais diferenciada, mas funciona como se fosse uma esponja. À medida que vamos envelhecendo, essa capacidade amortecedora do disco vai-se perdendo e o disco vai envelhecendo. E vai envelhecendo porquê? Curiosamente, se nós compararmos, o disco funciona, tem uma parte periférica que é mais dura, mas mais firme, que é o ânulus, e tem uma parte interna que é mais viscosa. É como se fosse aqueles rebuçados que têm uma parte de fora e depois da parte de dentro tem um gel. O disco é igual. Ora bem, quando o disco rompe e há a saída da parte desse conteúdo para dentro do canal vertebral... O tal gel? O gel, essa estrutura gelatinosa, isso... Estamos a ver aqui uma imagem, está o meu realizador a dizer-me que eu hoje não consigo ver o nosso direto. Doutor, vai-me permitir que eu me vire ligeiramente para ali, não me quero virar de costas para cima. Esta imagem que vê tem a ver com a cirurgia que fizemos. Doutor, não consigo perceber nada o que é que sim, está ali. Aquilo é uma cirurgia... Mas isto já é para a cirurgia? Já. Então não é nada disto. Não, aqui não se consegue ver discos nenhum. Não, aqui não. Atenção, aqui vemos os discos. Nada, aqui vemos discos, só não... Entre as vértebras, entre as vértebras. Sim, entre as vértebras, aquele espaço que aparece ali, não é porque esta imagem e este tipo de aparelhagem não é Vamos pedir à nossa produtora se nos consegue arranjar uma imagenzinha daquelas bonitinhas em que se vê a coluna e depois ali os disquinhos, arranja-se assim fácil, não arranja? Olha, pesquisem lá. Vamos deixar esta imagem é fantástica, mas mais para a frente na desta cirurgia. Estava muito bem, o doutor, a dizer que o gel, quando sai para dentro do canal vertebral, onde estão as estruturas nervosas, e quando começa a comprimir uma raiz, é que dá a tal ciática. O que é a ciática?
A ciática é a dor irradiada pela perna abaixo. Que é um horror, as pessoas que sofrem de ciática queixam-se é a compressão de imenso. alguma das raízes que compõem o nervo ciático. E, portanto, por isso é que em termos comuns diz, tive uma ciática. Exatamente. Pronto. A ciática, o nervo ciático é composto de várias raízes lombares que vão saindo da coluna, juntam-se todas e formam o nervo ciático. Soutor, diga-me. Há pouco falou-nos que estas hérnias atingem já muitos jovens adultos. Sim. Isto tem impacto na vida de quem tem esta hérnia. Tem. Também nos disse logo no início da conversa que muitas vezes não se manifesta por dor. A verdade é que muitas vezes manifesta-se. Sim. Aquilo que eu quis transmitir no início é a maioria das hérnias não são sintomáticas. Se nós pegássemos... Ou seja, estão lá Se e nós ninguém sabe que pegássemos elas na lá estão. população, fizéssemos uma ressonância magnética à população, 30% a 60% teria protusões ou hérnias discais. Protusões são pequenos abaulamentos. Ainda não é uma hérnia, mas é um abaulamento. Mas é uma previsão de hérnia? Pode vir a caminhar para uma hérnia, mas não é obrigatoriamente garantido que venha a desenvolver uma hérnia. Isso é mau sinal, ser assintomático, ou seja, não darmos por elas, por assim dizer? Não tem problema? Não tem problema. Não temos que ir todos a correr agora a fazer... Muito bem. As que dão sintomas são as tais que têm impacto na vida das pessoas? As que dão sintomas têm impacto. Na maioria dos casos, felizmente, não precisamos de as operar. Isso é ótimo, não é? Não é necessário recorrer à cirurgia. O que é que se faz? É assim, cerca de 80% das hérnias com tratamento conservador, aos 2 meses, não há necessidade de recorrer à cirurgia porque o doente anda bem. Há critérios absolutos para operar uma hérnia discal, dores incoercíveis, são dores muitíssimo violentas, déficits neurológicos, quando a pessoa já tem, efetivamente, alterações da mobilidade ou da sensibilidade. Uma hérnia pode comprometer isso? Pode. E aí, obviamente, não é? Sim. Aliás, uma hérnia pode, inclusivamente, dar alterações neurológicas. É raro este caso que lhe vou descrever, mas alterações neurológicas muito graves que não apenas comprometem os membros inferiores, mas podem comprometer os esfíncteres, a parte urinária, a parte fecal, etc. Portanto, tudo isso é reversível ou pode tornar-se irreversível, depende do tempo de compressão e das lesões neurológicas que ficam estabelecidas. Na maioria dos casos, é reversível cirurgicamente, com uma descompressão efetuada de forma rápida. Nesses casos mais complicados que lhe falei. Mas, se tardiamente, pode ser irreversível, sim. Mas não é o mais comum, certo? Não é o mais comum dos casos. Não. Muito bem. Senhor doutor, como é que o doutor diagnostica uma hérnia? É o senhor doutor ou são os ortopedistas? Não, repare, uma hérnia é diagnosticada por qualquer médico. Não é preciso sequer ser... O nosso médico de família pode nos diagnosticar uma hérnia e depois encaminha... Perfeitamente. Há um conjunto de sinais clínicos que os médicos da medicina geral e familiar conhecem bem, claro. Há um conjunto de exames complementares que, na dúvida, podem ser pedidos para complementar e para confirmar que existe uma correspondência entre o que é a clínica do doente, as queixas do doente, os sintomas do doente e se isso bate certo com o que aparece no exame. E então, depois sim, deve ser encaminhado para uma consulta de especialidade, seja ortopedia, seja neurocirurgia, que são, sobretudo, as duas grandes especialidades que orientam este tipo de patologia. Uma vez diagnosticado, enfim, uma vez esgotadas todas as formas de tratamento, quando se decide que um doente deve passar para a cirurgia, o que é que acontece? Ora bem, se nós vemos que existem critérios para operar o doente, iniciamos o processo normal, ou seja, é feita a programação da cirurgia, é feita a avaliação do doente sob o ponto de vista médico, global, condições anestésicas, estado geral, medicação... Tem que estar tudo. Naturalmente que sim, não interessa só operar a hérnia, temos de operar o doente como um todo, não é? Cada vez mais é assim que se olha para a medicina, não é? Sim, e para o doente. O doente deve ser visto... A partir desse momento, estando tudo bem, e normalmente quem faz essa avaliação é a consulta de anestesia, a consulta pré-anestésica, estando tudo bem, são cirurgias que podem ser programadas de acordo com a disponibilidade do doente ou com a disponibilidade do cirurgião ou, se for, com a disponibilidade do sistema de saúde na qual o doente esteja integrado. Inserido, claro.
E então, agora vamos conhecer esta nova técnica, que é uma técnica que me parece muito interessante, porque é feita por navegação, não é? Eu tenho pena não termos um vídeo. O Sr. Doutor, nas próximas... Eu sei, mas tem que filmar essa sua cirurgia. Nós temos a cirurgia parcialmente filmada. Então? Entenda que existem alguns compromissos éticos que não nos podem. levam a não mostrar, a não ser em meio científico, entre pares, entre colegas. O que é perfeitamente de compreensível. é? Mas é algo de facto de muito inovador e muito interessante. É uma cirurgia engraçada, é uma cirurgia em que nós, o que fizemos foi a conjunção de 3 técnicas. Nós já efetuávamos cirurgia mini-invasiva há bastantes anos. Para as hérnias? Sim, há bastantes anos. Mas fazíamos para a identificação do nível com um controlo radiológico, é um raio-x, uma fluoroscopia intraoperatória que existe para controlarmos a saber onde é que está a hérnia localizada e para minimizarmos, porque como não fazemos uma incisão grande, como é apenas um cortezinho, um furinho, é preciso sabermos onde vamos cair. A par disso, desculpe, doutor, há algum local mais comum para estas hérnias? A maioria das hérnias são lombares baixas, portanto, os 2 últimos níveis são os mais comuns, L5, S1 e L4, L5. Muito bem. E dizia-lhe eu, portanto, nós juntámos o que era técnicas mini-invasivas que já fazíamos, com fazer isso guiado por navegação, e depois associámos em que, em vez de fazer a técnica entrando através do canal vertebral, nós rodeamos a coluna e entramos por um orifíciozinho onde sai a raiz e, portanto, nós não chegamos sequer a entrar dentro do canal vertebral. Só que, por mini-invasivo, entrar pelo foramen, que é o tal buraquinho onde sai a raiz, e saber que estamos no sítio certo, a navegação foi absolutamente fundamental. Porque para fazermos isto implica um nível de rigor muito elevado, porque, repara, Susana, nós vamos cair em cima da raiz, mas não a podemos atingir. Porque se houvesse uma secção naquela raiz, podia... Portanto, as mãos dos cirurgiões hoje em dia ainda têm que tremer menos que as de antigamente. Já se dizia que o cirurgião não podia quase respirar. Doutor, agora é preciso, de facto, ali uma precisão. É muita responsabilidade. É preciso... O doutor já faz isso com alguma naturalidade, não é? Não, vamos lá ver. Eu acho que nós temos de ser persistentes, temos de ser tolerantes e fazer as coisas com calma e procurando minimizar os erros. Determinados erros, a maioria dos erros cirúrgicos tem solução. Que é bom para as pessoas. Mas o ideal é procurar evitá-los. Claro. E, portanto, hoje em dia, este tipo de técnicas exige muito equipamento, muito instrumental, para nos permitir, repara, só para a Susana ter uma noção, eu tenho que ter um aparelho que me permita navegar e ter a noção, na projeção à distância, onde é que eu tenho de fazer o corte para ir cair ali. Depois tenho de ter um conjunto de trocares e de tubinhos que me permitam, em vez de abrir, colocar aquilo até lá abaixo e dilatar os tecidos. Depois tenho de ter ou um endoscópio ou um microscópio, porque quer em termos de iluminação, quer de ampliação, eu não consigo ver lá embaixo. E é longe, e eu tenho de ter aquilo ampliado. E depois lá embaixo, consegui mexer. Sim, volto a usar a navegação para ter a localização precisa onde é que eu estou. Fantástico. Depois de identificar... Nós merecíamos umas imagens disso, Sr. Doutor. Agora estamos aqui todos curiosos para ver esta situação. Um dia pode assim ser, quando isto se tornar mais Sim, quando for uma coisa mais comum, acho que depois podemos... Usando as suas palavras, o Sr. Doutor disse: estamos a falar de um paciente que pode ter alta em menos de 24 horas após a cirurgia e recuperar toda a atividade profissional em menos de um mês. Sim, olha, este caso, eu operei a doente Este foi o primeiro caso que operou? Sim. Isto era relativamente a... operei a doente no final da manhã, mais ou menos. Terá acabado por volta de meio-dia, mais coisa, menos coisa. Às 4 da tarde ela estava sentada... E com uma cicatriz? É assim, uma coisinha pequenina. E ao jantar jantou, depois foi-se embora. Isto veio mudar tudo aquilo que
que sabíamos em relação às hérnias? É uma ajuda, é assim, nós temos de ser claros e ser objetivos numa coisa. Esta técnica não é aplicável a todas as hérnias. Óbvio. Portanto, mais importante sabe que há muitos doentes que nos procuram porque nós já fazemos a cirurgia minimamente invasiva há bastante tempo. Mesmo quando não é só para tirar uma hérnia, quando é para resolver outro tipo de situações mais complexas. E muitas vezes as pessoas procuram e dizem, eu venho procurá-lo e tal, porque sei, eu queria fazer isto por cirurgia mini-invasiva. Nem todo o tipo de cirurgia é possível fazer por técnicas mini-invasivas. Cada vez mais nós levamos a cirurgia mini-invasiva ao limite. Ou seja, fazemos hoje coisas que era impensável há uns anos atrás fazer por um pequeno orifício, retirar hérnias, descomprimir bilateralmente canais vertebrais, fazer artrodese, que são fixações da coluna, colocar parafusos instrumentais, tudo por pequenos buraquitos, por pequenos orifícios. Portanto, nós cada vez mais ampliamos a nossa capacidade de o fazer. Mas eu costumo, a brincar, dizer muito aos doentes o seguinte exemplo. Se tiver um carro muito desportivo, para não dizer aqui nomes de marcas comerciais, se precisar de ir para o deserto, não vai levar esse carro muito desportivo. Tem de levar um Jeep, porque se levar o carro desportivo, vai ficar atolado. Aqui é igual. Se nós quisermos utilizar uma técnica mini-invasiva, quando não há indicação para isso, vamos ficar atolados e vamos ter problemas. E, portanto, ainda que eu seja um super defensor da cirurgia mini-invasiva, é importante que os doentes tenham a consciência de que há situações em que não é possível. Em que isso não é possível, ok? A outra situação importante é não confundir o que é apenas o tamanho da incisão da pele. O mini-invasivo é muito mais do que isso. Tem a ver com as lesões das estruturas musculares. Que estamos a poupar. A poupar. Porque, repare, Susana, fazer uma incisão maior ou menor na pele não é a pele que funcionalmente, esteticamente, naturalmente que fica mais bonita. E as pessoas valorizam isso. Mas o mais não é isso importante é em termos funcionais. Claro. Porque as estruturas musculares são preservadas, por isso as pessoas têm muito menos dor, recuperação mais rápida e reintegram a parte profissional de forma mais célere. Isso é o mais importante. Muito bem, Sr. Doutor. Antes de terminarmos, porque o tempo passa muito depressa em televisão, como o doutor sabe, sabemos todos que melhor que tratar é prevenir. E ouvi dizer que há formas de prevenirmos as hérnias. Sim, há formas que são boas práticas para procurar evitar sobrecarga na coluna vertebral. Nós não podemos nunca prevenir a 100%. Nós sabemos podemos ajudar, não é? Sim, podemos a maioria das hérnias discais surgem quando existe naturalmente uma falência própria do disco, mas em situações de sobrecarga. Sobrecarga, como é que a evitamos? Diminuir peso no doente. Peso? Corporal. Obesidade. Falamos de obesidade. Obesidade. Portanto, o peso corporal é algo que é muito importante. Perder peso. Perder peso. Exercício físico para quê? O fortalecimento dos músculos do tronco. Os abdominais, oblíquos, paravertebrais. Se nós tivermos um tronco que funciona de forma estanque, como uma cinta própria biológica, é mais importante porque diminuímos a carga diretamente sobre as estruturas discais da coluna vertebral. Portanto, para quem treina também é importante ter essa consciência. Exercícios de flexibilidade, de elasticidade, que é algo que falta muito à população. Depois, no seguimento disto tudo, há alguma prevenção de alguns movimentos que são claramente mais problemáticos, aquele chamado movimento do arranque em flexão, ou seja, a pessoa está fletida a levantar um objeto pesado, etc. Por isso, tradicionalmente se aconselha, dobre os joelhos e faça isto, Pois, etc. e quase ninguém faz isso, não é? As pessoas baixam-nos todos assim. Começam a fazer mais, mas ainda há muitos erros e muitos problemas nessa área. É sempre importante, o Sr. referiu a obesidade, é sempre importante relembrarmos os nossos telespectadores mais um problema que pode vir com a obesidade. Portanto, o excesso de peso é aqui um fator de risco para as hérnias também. Sim, não só para as hérnias, mas para toda a coluna. Por isso é que eu digo. E o fumar? É que o fumar também é sempre chamado para aqui, Sr. Desta vez não tem nada a ver? Vamos lá ver.
Diretamente não. não, mas indiretamente sim. O que se sabe é que o tabaco diminui a microcirculação, a microvascularização Sim. e, portanto, há já vários estudos que apontam que a desnascência, o envelhecimento do disco em fumadores será, Acontece mais depressa. será potencialmente maior. Estão a ver? Perder peso e deixar de fumar. Em todos os programas, seja qual for a patologia, os conselhos finais dos médicos são sempre os mesmos. Pronto. E está tudo nas nossas mãos. É que na por cima são daqueles problemas que nós podemos modificar, não é, Sr. Doutor? Eu acho que, acima de tudo, hoje em dia, e a população portuguesa está muito mentalizada e muito estimulada para a prática do exercício físico. Acha? Eu acho só que é o exercício físico incompleto. Toda a gente faz caminhadas. Se for ver ao final do dia, toda a gente faz caminhadas. Sim, a nossa cidade então E está... bem, julgo que houve uma sensibilização muito grande, sobretudo da parte cardiovascular, por muitas campanhas nesse sentido. Mas deixe-me dizer, a caminhada é absolutamente insuficiente para a coluna vertebral. A coluna precisa de fortalecimento dos músculos do tronco, criar elasticidade, flexibilidade. A caminhada, a única vantagem que tem na área da coluna tem muito a ver com associada à perda de peso. Pronto. Já não é mau. Certo, já é o princípio. Mas não chega, é isso que o doutor quer dizer. Mas não chega. Muito bem. Doutor Luís Teixeira, vamos para a segunda parte? Não, agora vamos para um curto intervalo. Eu e o senhor doutor. Mas o doutor volta comigo, não volta? Combinado. Não me vai deixar aqui sozinha, até porque os nossos espectadores vão querer conversar consigo. E está a Cátia, a nossa produtora, a dizer que já temos muitas chamadas. Então melhor é irmos mesmo depressa para este intervalo, para regressarmos também depressa e poder recebê-lo. Até já, beijinhos. É um curto intervalo. Estamos de regresso, segunda parte do programa consultório, e eu escondi aqui a minha cábula, está aqui. Segunda parte, já sabem que é então neste momento que podem entrar em direto e falar, desta vez não comigo, mas com o meu convidado, a quem eu agradeço mais uma vez a presença aqui no Porto Canal, Dr. Luís Teixeira, muito obrigada por ficar comigo também nesta segunda parte. Estou aqui a uma maratona. E o doutor estava-se a queixar de calor, mas deixe-me dizer lá para casa. As cirurgias são mais longas. As cirurgias são mais longas, mas tem ar-condicionado fresquinho. Tem que Isso ter. é verdade. Tem que ter, senão lá está. 18 graus. 18 graus, está a ver? Nós aqui, é uma novidade para os telespectadores, porque eu partilhava a minha dor aqui neste direto, que estava muito calor, e agora já está uma categoria aqui o estúdio. O doutor ainda achou que estava calor, mas eu digo que agora está ótimo, agora sim. Assim, são ótimas condições de trabalho, estou muito mais bem disposta. E pronto, vamos então seguir, até porque temos muitas chamadas e estou aqui a perder tempo a falar da temperatura no estúdio. O Dr. Luís Teixeira, como sabe, é cirurgião ortopédico, até porque estamos a falar então desta inovação na cirurgia minimamente invasiva, nas questões das hérnias discais. Agora pode colocar as suas dúvidas então ao meu convidado. Vamos deixar entrar a primeira telespectadora, liga-nos do Marco de Canaveses e chama-se Maria Antónia. Tem 59 anos. Bem-vinda, Maria Antónia. Como está? Bem disposta? Nem por isso, porque então, estou após uma cirurgia. Então, vai ser operada, diga-me lá, vai ser operada uma hérnia? Já fui operada, não. Andou sufocado o meu problema há um ano, que eram hérnias discais, sim, mas em outubro do ano passado foi descoberto que não eram hérnias, que foi, portanto, como é que é dizer, as artérias das pernas entupidas. Sim. E então, agora no dia 4 de maio, tanto se andou, que eu vou ter que amputar um dedo, que o dedo apodreceu, não é? Vai ter que amputar um dedo do pé? Do pé, o dedo mendinho, sim, do pé. Portanto, e então chegaram à conclusão que realmente o meu problema eram as artérias entupidas. Fui operada no dia 4 de maio, sim, agora. Sim. Estou após uma cirurgia. Acabei de tirar os pontos há uma semana todos. Que na minha barriga tive 200 e tal pontos. Foi uma coisa uma cirurgia muito complicada. E então, eu era só para perguntar, que eu estou a ver que o Sr. doutor não é desta área, mas sabe-me responder. Portanto, uma recuperação, uma cirurgia destas, o tempo de recuperação, quanto tempo será? Doutor, isto é mais para a cirurgia vascular, imagino eu. Aquilo que me descreve é uma cirurgia vascular. Efetivamente, é uma das grandes diferenças dos diagnósticos diferenciais importantes. Muitas vezes os doentes aparecem-nos com queixa de dizer: doutor, eu ando e ao final de 100, 200 metros tenho que parar. Tem o que nós chamamos uma claudicação. E é muito importante saber se essa claudicação é neurogénica, que tem a ver com a parte neurológica, ou se é vascular.
No caso da doente, há um conjunto de sinais clínicos e de exames clínicos e de exames complementares que podem ser feitos. No caso da doente que nos ligou, Maria Antónia. Era um problema vascular. Eu não sei o grau de profundidade que seria no caso dela, mas muitas vezes isso implica ou fazer bypasses vasculares ou fazer revascularizações. São cirurgias que hoje em dia também já são feitas com um nível de segurança pelos colegas da cirurgia vascular. O tempo de recuperação, não sendo a minha área, isso depende muito também do tipo de procedimento que efetuaram, não é? Mas tendo sido feita, doutora, 4 de maio, falamos de mais de 200 pontos na parte abdominal, Pois, portanto, provavelmente ainda está numa altura de recuperação. Sim, assim... sim. Os 200 pontos parece-me um bocadinho difícil de os quantificar. Agora, acho que é uma cirurgia que demora o seu tempo, são cirurgias com algum nível de agressividade e, sobretudo, se for uma cirurgia vascular major, complicada, demora o seu tempo. Parece-me que ainda está perfeitamente num tempo normal, mas acho que se a doente tem alguma questão, deve contactar o cirurgião vascular que a está a seguir e com certeza que ele ou alguém da equipa orientará o melhor possível. Obrigada, doutor. Maria Antónia, como deve entender, de facto esta não é a especialidade do meu convidado. De qualquer forma, podemos reter a sua questão. Já sabe que assim que tivermos connosco um cirurgião vascular, podemos colocar sempre a questão dos telespectadores. Nós guardamos todos os contactos de forma a que isso aconteça. Se assim entender, a produção pode ficar com o seu contacto. Como sabe, mudamos de especialidade todos os dias, por isso acredito que em breve vamos receber um colega do Sr. Doutor, mas da especialidade de cirurgia vascular. Se não, terá mesmo que conversar com o médico, o cirurgião vascular, aliás, que a está a acompanhar. Só mesmo uma pergunta. Umas picadelas no golpe é normal? Umas picadelas? Sim. No golpe. Esteja tranquila que os fenómenos normais da cicatrização podem dar a sensação de comichão, de picadela. Isso é comum a qualquer especialidade e a qualquer cirurgia. Muito bem. Tranquila, não se preocupe com isso. Muito bem, obrigada Maria Antónia pela sua participação. Seguimos em frente. Lucília Ferreira liga-nos aqui do Porto e tem 57 anos. Bem-vinda. Boa tarde, menina. Boa tarde, Lucília. Como está? Bem disposta? Tudo bem. Tudo, Sim. menina. O que é que gostaria de perguntar ao Sr. Doutor? Eu queria perguntar ao Sr. Doutor, é o seguinte, eu fiz uma cirurgia à clavícula e pus uma placazinha com pinos e fiz um enxerto do cilíaco. Eu queria perguntar ao Sr. Doutor se 8 meses após a cirurgia é normal e eu ainda não poder fazer muita carga com o braço, uma vez que tenho um trabalho muito violento em termos de esforço. O que é que faz, Lucília? Eu sou auxiliar da ação direta, ou seja, trabalho com idosos e é complicado. Claro. E a minha pergunta é essa, será ainda normal eu sentir um certo adormecimento na cicatriz, mas também umas picadas, como a senhora anteriormente disse? 8 meses que se passaram, é isso? 8 meses, sim. Doutor. É assim, a cirurgia que fez à clavícula terá sido por uma eventual fratura, é isso? Sim, foi uma queda. Pronto. Qualquer cirurgia e qualquer fratura depois demora 3, 4 meses a consolidar em termos teóricos, mas objetivamente só ao final dos 6 meses ou mais é que depois as coisas estão verdadeiramente consolidadas. O facto de ter 8 meses e em esforço, repara, a articulação do ombro, a partir dos 90 graus solicita muito a cintura escapular e, portanto, a clavícula é muito solicitada. É normal que na sua profissão sinta dificuldade, sobretudo em movimentos, não tanto com o braço cá em baixo, mas cada vez que precisa de levantar acima dos 90 graus, começa a fazer solicitação. É perfeitamente normal. Com certeza que o meu colega que a segue nas consultas já terá visto se a fratura está a consolidar, a colar, se as coisas estão a correr bem, mas é normal que sinta ainda esse mal-estar
essas picadelas, isso é... Repara, tem de ter a percepção de uma coisa. Uma cicatriz é uma fibrose e há tecidos que nunca ficam como era antes. Portanto, isso é o normal, não esteja preocupada. O único sinal de alerta, mas isso o meu colega que a segue, seguramente que está atento a isso, é preciso ver se aos 8 meses já há sinais em nível ósseo de consolidação da fratura. Mas isso não é através da sintomatologia que pode perceber? Não, basta através de um tipo raio-x, na dúvida, através de um ataque, de uma tomografia, consegue perfeitamente esclarecer a situação. Muito bem. Mas alguma questão, Lucília? Só queria também fazer só uma pergunta ao Sr. Doutor. É que eu, precisamente de 2 a 8 dias, vou fazer uma artroscopia. Tenho um menisco com ruptura. Isso é muito complicado. É que eu sou uma medrosa. Não é complicado. É assim, não sendo a minha área, eu não faço artroscopias, mas posso responder, porque a minha especialidade é a ortopedia, portanto respondo sem qualquer problema sobre isso. A artroscopia é uma cirurgia em que são feitos 2 furinhos ao nível do joelho, é colocado uma câmara, um artroscópio dentro da sua articulação do joelho, vai perfeitamente conseguir o médico que a operar fazer-lhe a reparação das lesões que tem e rapidamente tem alta no mesmo dia ou no dia a seguir à cirurgia. Tranquilo, é uma cirurgia que na maioria dos casos não é feita sequer com anestesia geral, é apenas com uma loco-regional, uma raquianestesia, já deve ter ouvido falar. Tranquila, pode ir tranquila para a cirurgia, está bem? Tá, O pior já passou, a da clavícula deve ser bem pior, Sr. São cirurgias mais complexas. Claro. Sim. Lucília, vá tranquila. Tá, muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Obrigada. E agora vamos receber um telespectador. Maciel Ramos liga-nos de Braga e tem apenas 39 anos. Bem-vindo. Olá, boa tarde. Boa tarde, como está? Como está a senhora e o senhor doutor? Só não gostei da parte da senhora. Mas pronto, isto sou eu a tentar convencer-me que não tem idade para essa senhora. Que eu ligo para a televisão. Então seja muito bem-vindo. Espero que seja uma boa estreia, espero que o consigamos ajudar. Maciel, pode colocar a sua questão. O meu problema trata-se de um alongamento que eu fiz à perna esquerda, na tíbia, e contenho, neste momento, uma platina na tíbia esquerda. E o Sr. Doutor é capaz de me dizer algo sobre uma reação ou possível alergia à placa que me colocaram dentro da perna, penso que é platina, estará a fazer uma reação alérgica, que eu tenho à volta da platina tudo tipo hematoma e dá-me comichão. Mas foi operado há quanto tempo? Há 10 anos. Só me começou a dar isto há coisa de meses. Será preciso uma radiografia? As reações aos materiais de osteossíntese, ainda que há 10 anos, hoje em dia os materiais são de outro tipo diferente. As reações aos materiais de osteossíntese, reações imunológicas, ou seja, a chamada rejeição aos materiais, são excepcionalmente raras. Hoje em dia o tipo de material são normalmente ligas de titânio, são muito compatíveis com os tecidos. Para evitar estas exatamente, rejeição. para evitar isso. Na maioria dos casos, quando aparecem estas rejeições, ou já são materiais que são soltos, há aquilo que nós chamamos o loosening do material, o material começa-se a soltar porque já consolidou, por outro motivo qualquer, e deve ser retirado, ou quando há alguma infecção. Apesar de ser há 10 anos atrás, nada impede que possa ser uma infecção tardia. Então, não é tão comum, mas pode acontecer. Acho que deve uma radiografia, pelo menos, não é? Eu acho que, acima de tudo, é assim. Se tem sinais inflamatórios ou sinais que o preocupam ao nível da perna já, deve consultar o seu médico de família e deve, preferencialmente, neste caso, até porque é um pós-operatório, tardio, mas não deixa de ser um pós-operatório, deve consultar o colega ortopedista ou o serviço de ortopedia da sua área de residência, porque isso implica mais do que uma simples radiografia. Implica ser bem observado para ver se há algum sinal de alarme. Muito bem. Muito obrigada, Maciel Ramos, pela sua participação. Vamos agora receber a Maria Gomes, liga-nos de Lisboa e tem 75 anos. Bem-vinda. Boa tarde, uma boa tarde para os dois. Boa tarde, Maria. Eu vou já começar, se fosse possível, fazer a minha exposição. Obrigada. É o seguinte,
É o seguinte, eu há 7 anos tive um sarcoma na coxa. Há 7 anos. Sim. Passados 4 anos, a coxa partiu-se e disseram-me que era devido à radioterapia. Portanto, o osso ficou frágil e partiu. Portanto, há 2 anos. Isto foi há 2 anos. Fizeram-me uma operação, puseram-me uma prótese. Ao fim do ano, a prótese partiu-se. Fizeram uma operação, fizeram uma segunda prótese. Ao fim do outro ano, a prótese partiu, que foi agora, no fim do ano que passou. Agora tenho uma placa que foi posta há 7 meses. O médico diz-me para eu ir carregando o pé, fazendo pouca carga no pé. Mas ele umas vezes diz-me para eu fazer pouco, outras vezes diz-me para eu ir fazendo mais, e eu ando um bocado baralhada. Não sei se eu tenho andado em cadeira de rodas, portanto já há 7 meses estou em cadeira de rodas. Quando quero ir a sítios onde a cadeira não entra, vou de andarilho. Sim. E quero ouvir aqui uma opinião do Sr. Doutor, uma opinião do Sr. Doutor. Portanto, agora estou com uma placa há 7 meses. Vamos então ouvir, Maria. Muito obrigada por ter partilhado connosco esta sua história. Nada fácil, não é, Sr. Doutor? É assim, os doentes que têm um componente oncológico e que são sujeitos à radioterapia, como a doente bem compreendeu, a irradiação da radioterapia faz com que não só morrem células tumorais, mas morrem muitas células boas que são formadoras de osso. Claro. Portanto, fica ali um terreno muito frágil, não só para a fratura, mas depois muito complicado para a regeneração de novo osso. E, portanto, aquilo que se passa é que os implantes vão entrando em falência e, portanto, vai havendo falência dos materiais. Isso implica muitas vezes um reforço da estrutura de montagem, pode implicar enxertos ósseos, que são feitos, são bocados de osso que são retirados, ou enxertos vascularizados, são retirados de outros locais com vascularização para colocar lá, mas são situações complexas, até porque o terreno é um terreno que não é bom para o desenvolvimento das estruturas ósseas. E muitas vezes também há sempre algum receio de colocar, nós hoje dispomos de um conjunto de células que são estimuladoras do crescimento ósseo, mas em doentes oncológicos há um receio de que essas células possam fazer crescer, desenvolver ou explodir células oncológicas que pudessem estar ali sossegadinhas e, portanto, são áreas excepcionalmente difíceis de resolver. Ainda há bocado falávamos nisso, que mesmo ao nível da coluna é igual, a parte oncológica é uma área sempre mais delicada. Não é, doutor? Um grande beijinho, Maria Gomes. Espero sinceramente que consiga recuperar, mas também já passou por tantas, que acredito que vai enfrentar mais esta e vai se livrar dessa cadeira de rodas ou deste andarilho. Isso será possível, doutor? Há essa esperança? A cadeira de rodas e o andarilho é no sentido de fazer uma descarga parcial, de que a Maria Gomes não tenha necessidade de estar a colocar o pé e colocar o peso todo, peso, não é? O peso em cima da... A partir do momento em que haja a consolidação da fratura, a partir daí já pode depois de forma progressiva retomar a marcha com carga. E é isso que vai acontecer. Um grande beijinho, Maria, muito obrigada pela participação, uma boa semana também para si. Agora vamos aqui para mais perto, de Penafiel, liga-nos a Margarida Vilas Boas, tem 59 anos, bem-vinda. Boa tarde, Susana. Olá, Margarida. Não sou Margarida, eu sou Maria Vilas Boas. Ai, é Maria, eu ouvi Margarida. Programa. Peço desculpa, Maria. Não tem de que, Sabe que também... Susana, boa tarde, eu sou Luís Teixeira e eu vou passar já à minha história, que é a seguinte. Está bem, deixe-me só dizer-lhe que eu também tenho uma amiga de quem gosto muito que se chama Maria Vilas Boas. Muito obrigada. Por isso, certeza que a Maria é uma ótima pessoa. Ainda bem. Maria, partilhe connosco a sua história, vamos lá. É o seguinte, há cerca de 10, 12 anos eu tive uma dor ciática aguda que no meu local de trabalho, o qual... essa dor manteve-se durante uns dias e eu recorri a uma clínica privada onde fiz uma ressonância e o médico ortopedista da dita clínica verificou que eu tinha uma hérnia na L4, L5 com esmagamento da S1.
Entretanto, eu praticava desporto e continuei a praticar com algumas dificuldades, porque a minha vida profissional é ligada à área da saúde, à área de congressos. O que é que faz, Maria? Diga? O que é que faz, Maria? Trabalho num centro de formação, num hospital aqui da zona. Muito bem. E a minha área é congressos médicos. Entretanto, eu fui continuando a trabalhar, a dor ciática com medicação foi cedendo e com exercício físico. E 10 anos ou 12 depois, foi agora recentemente, eu tinha ganho alguns quilos, consegui perder 30 quilos. E não sei se foi numa aula do ginásio, se foi porque eu ando sempre de sapatos extremamente altos, aconteceu que a dor ciática voltou-me de uma forma que me tornou incapacitante mesmo. E eu recorri a um professor de ortopedia com nome cá no nosso meio, e levei uma ressonância feita na CUF. E acontece que o professor disse-me que não era nada, que eu tinha uma fibromialgia, e eu reportei-me. Então, se eu há 12 anos tinha uma hérnia, o que é que se passa agora, que deixei de ter a hérnia? E diz ele, não, isto é uma fibromialgia, e mandou-me para o meu psiquiatra, que por acaso tenho porque tive uma depressão há cerca de 4 anos, e tenho sido acompanhada também por um professor de psiquiatria no Porto. Maria, podemos ir à questão? Este nada me perguntou, apenas voltou-me a remedicar, a dar doses brutais de medicação. A dor continuava, eu não conseguia caminhar, não conseguia deitar, não conseguia... eu nem quero me lembrar, foi terrível. Eu tinha uma dor que não sei descrever, era uma coisa inconfortável. E agora como é que está? E a questão, por favor, Maria? A questão é a seguinte, daí mandaram para um reumatologista, do reumatologista fui para o psiquiatra, do psiquiatra continuo a trabalhar com a dor, vou para a urgência do hospital onde eu trabalho, com uma tarja laranja, ninguém me vê, entretanto eu peço ao Conselho de Administração que me chama a direção clínica, da direção clínica mandam para a psiquiatria do hospital onde eu trabalho, e até que eu no dia seguinte tenho um nutricionista e não falha as minhas consultas. O nutricionista diz-me que conhece um médico no Porto que me poderia resolver este problema. Assim eu fiz, contactei Maria, temos o médico. Que encurtar, eu peço desculpa, temos mesmo que ir à questão. Eu vou ser rápida. E este médico não é ortopedista, é neuroradiologista, fez uma intervenção na minha coluna também não invasiva. O que é facto é que ele viu não sei o que na minha lombar e fez a intervenção e a dor desapareceu da perna. Mas eu quando me deito, e depois deito-me sem dor, mas quando me levanto com muito mal-estar. Eu queria perguntar só ao Dr. Luís Teixeira o seguinte. Primeiro, por que razão é que os médicos, não sei se a ressonância, porque eu não sou médica, diria lá alguma coisa, ela tinha um relatório, não sei porque é que todos estes médicos porque eu passei não viram o que é que este médico que me O problema é que a Maria sabe a história toda, mas não nos sabe dizer porque é que foi operada. Ele diz que eu tinha um problema na L4 e na L5 com esmagamento da esta L1. última operação minimamente invasiva é devido a uma hérnia, certo? Exato. E Parte agora, da dor passou, não passou totalmente? A dor da perna passou, eu tive alta no dia seguinte. Muito bem. As dores continuam na lombar, agora, é isso? só tenho aí este problema, é quando me levanto, tenho não é uma dor, é uma espécie de moedeira lombar e que me deixa um incómodo e eu tenho que fazer alguns exercícios. Vamos ouvir então a opinião do Sr. Doutor. Sr. Doutor, quando ouvimos aqui... Para poder melhorar. Eu vou pedir para baixarem o áudio da nossa telespectadora. Ouvimos aqui um diagnóstico de fibromialgia, também uma hérnia que pelos vistos foi retirada segundo esta cirurgia. Podemos provavelmente assumir aqui que a fibromialgia terá maior peso, uma vez que anda a ser acompanhada pela psiquiatria e pela reumatologia, Sr. Doutor. Ora bem, é complicado, a doente foi vista por vários colegas, não é? Portanto, que entenderam que não tinha diretamente indicação cirúrgica. Para a cirurgia? Depois é observada por um colega da neuroradiologia. Neste momento a neuroradiologia faz algumas intervenções na área de técnicas percutâneas guiadas por neuroradiologicamente. Agora, é assim, é informação muito vaga, é complicado sem a presença de
estar a dizer se o perfil é mais um perfil de patologia fibromiálgica, se é mais um perfil de alguma instabilidade emocional associada, se efetivamente... Naturalmente nós temos de ter aqui algo importante. Independentemente de um doente poder ter patologia inflamatória, independentemente de um doente poder ter alguma instabilidade emocional, são os doentes que inspiram de nós mais cuidado. Claro. Porque são os doentes em que nós não devemos nem podemos desvalorizar sobre o risco de podermos estar a tomar a parte pelo todo e estar a achar que a maioria das queixas estão associadas aos componentes anteriormente referidos. E muitas vezes, efetivamente, esses doentes têm patologia que merece ser tratada. Claro que sim. Não sei se é o caso específico ou não. O que é que aconselha à nossa telespectadora, que eu infelizmente tive que Eu acho que acima de tudo é chamada, assim, o tempo está mesmo a partir deste momento eu acho que a Maria Vilas Boas deve recorrer a quem lhe fez aquela técnica percutânea. Sim. Porque, naturalmente, se foi alguém que entendeu que havia indicação para fazer alguma coisa, estará a par de alguma informação que os colegas anteriores não tiveram, ou pelo menos não identificaram como tal. Não é? Infelizmente são casos demasiado complexos para tratarmos aqui de uma forma assim tão rápida, sim, não é, Sr. Doutor? Sim. Mas fica aqui, obviamente, uma palavra de apreço à Maria. A Maria muitas vezes já sabe que eu tenho que ser assim, tenho que despachar os meus telespectadores, porque senão ficamos mesmo sem tempo até para que o Sr. Doutor dê uma resposta. Espero que encontre também as suas respostas e agradeço-lhe, obviamente, a sua participação. Teríamos muito mais telespectadores para atender. A próxima, por exemplo, era a nossa querida Maria Martins, uma telespectadora assídua aqui do nosso programa, Doutor, um espetáculo, uma senhora com 82 anos, a quem eu deixo um beijinho, porque ia ser já a próxima. Infelizmente o tempo chegou ao fim. Doutor Luís Teixeira, resta-me agradecer-lhe muito a sua presença. Foi um gosto estar aqui consigo durante esta hora e está sempre convidado a cá voltar, quando assim entender. Obrigada, Sr. Doutor. Despeço-me também de si, que está aí em casa. Vou adiantar, acho que ainda tenho tempo para adiantar, que amanhã é o Dia Nacional da Prevenção do Cancro da Pele. Estamos quase a chegar ao verão, temos que proteger a nossa pele. Vai-se ficar a saber tudo então sobre o cancro da pele e o que é que devemos fazer para nos prevenirmos. Isto amanhã. Até lá, espero que tenham um ótimo resto de dia aqui na companhia do Porto Canal. Eu estou de regresso amanhã. Muitos beijinhos e até lá.